Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Eu sou Fausto Ramos. Eu sou Felipe Caselli. E esse é o Hermetic House. Yo! Então fala pra mim, como é que foi tua experiência com a ayahuasca? Minha experiência com a ayahuasca. Chegou lá, tomou o bagulho, musiquinhas tocando. Quando eu fui, foi em final de 2016. Eu tava morando numa república com alguns amigos meus. E um amigo meu que toma ayahuasca já há muitos anos. Ele também é um amigo que eu usei de referência para dizer que tem pessoas que tomam em casa, mas que tomam com orientação. E era aniversário dele. E ele tava querendo muito que eu pudesse ir também nesse rito, na ayahuasca, no mundo vegetal, para eu poder conhecer. E eu fui e falei assim, velho, vou dar esse presente para ele, que é a minha presença no rito dele com a ayahuasca. E foi interessante, porque quando a gente entrou para poder fazer o rito, para começar toda a ritualística, cada um sentado numa cadeirinha, e alguém começou a ler uma instrução de como se fosse o regimento da casa, do que eles têm que fazer. O querido dele falou assim, bom, normal, eles entram, é como se entrar numa reunião e alguém começar a ler a ata da reunião passada. Ok. Natural. Tranquilo, de boas. E depois teve o momento de eles pegarem o chá e botarem num copinho para cada um tomar. E aí eu achei interessante. Mas aí eles explicaram alguma coisa sobre o que ia acontecer? Quase nada. Eles só falaram o seguinte, você vai tomar e vai esperar a borracheira chegar. O que é a borracheira? É uma coisa estranha. Ninguém tenta explicar, tipo assim, é um negócio que vai ativar isso aqui, não. É uma coisa estranha, você vai sentir a borracheira quando você chegar nela. Aí, pra cada pessoa, eles davam tipo, uma quantidade diferente. Você toma o chá e espera a borracheira. A borracheira é um cara que vai passar com um pedaço de borracha e vai pá, nas suas costas. Sei lá, o cara falou pra eu esperar a borracheira que ela vai vir de algum lugar e eu vou sentir a hora que ela chegar. Tira essa borracheira daí, rapaz. O que você tá querendo com isso? Mas então eles não instruíram muito, que eu até gosto disso. Às vezes eu não gosto de alguém tentando me falar, você vai sentir, se você sentir. Não, deixa eu sentir, velho. Prático, científica a coisa. E daí eles botavam um chá em cada copo e cada pessoa tomava uma quantidade diferente de acordo com a experiência. Então o meu amigo que já era mais experiente, eu colocava um pouquinho no copo, colocava mais um pouquinho no copo, vamos botar mais um pouquinho. Aí ela botava quatro. Tinha aqueles negócios tipo copo. Filme de cowboy, não? Que o cara chegava com um copo e falava, não, larga esse copo, me dá a garrafa. Quando eles me deram até pouco. Mas tudo bem, tomei um pouquinho, esperei, sentei, encerraram lá o negócio e depois deixaram o ambiente solto, livre, para cada um ir para um canto da casa. E você podia ir pra onde você quisesse. Pra onde eu quisesse. Você podia sair da casa, podia ir pra frente da casa, podia ir pro fundo, pro quintal da casa. Mas eu não podia sair da casa, no terreno. Mas eu ficava no lugar que eu quisesse da casa. E é uma casa bem bacana, tudo bem preparado, tudo branco, mais branco possível. Colchão branco, travesseiro branco, rede branca ou de cores mais claras, assim. Poucas coisas eram muito mais coloridas. E a única instrução, inclusive, que eu recebi para ir lá era não usar cores escuras. Então eu não pude usar o meu preto básico. Eu tive que pegar uma blusa azul, uma calça jeans azul clara para poder usar. E com isso eu não tive a borracheira da intensidade maneira de cara. Eu senti um pouquinho, aí eu voltei lá para a mulher que tinha o chá e pedi para ela me servir um pouquinho mais. Aí depois que ela botou um terço de um copo, eu virei. Passaram uns 15 minutos e eu comecei a sentir a borracheira. E a borracheira, pra mim, a sensação era de eu estar meditando por 4 horas seguidas. É a mesma sensação que eu sentia eu tava... Quando você tava na onda, era quando você tava meditando? Ou tipo, quando você entrou na onda, é como se você tivesse acabado de sair do estado meditativo? Na verdade, é como se eu estivesse dentro do estado meditativo. Entendi. Eu conseguia, inclusive, deixar minha mente limpa com muita facilidade. Eu chamo de parecer com o estado meditativo porque a minha sensação energética corpórea era de quando eu entro em estado alfa para teta na meditação profunda. Quando você está sentindo, tipo assim, que seu corpo está borbulhando
de energia. Foi essa sensação que eu tive. Essa foi a borracheira pra mim. E foi curioso porque eu tava Mas lá... o que você viu? Ver nada. Nada. Você só sentiu, foi uma Eu só sensação. senti, foi uma sensação. Eu senti, inclusive, por conta da minha mediunidade, alguém andando a mais na casa. Além das pessoas que estavam ali vivas. Eu sentia um espírito andando e passando perto de uma pessoa, ficando perto da outra, senti ele passando por mim, senti ele passando pelas outras pessoas. Inclusive, no momento que a gente foi encerrar, eu senti ele dentro da sala de que a gente estava se reunindo para poder encerrar a cerimônia, passando em volta das pessoas. E depois que eu encerrei, inclusive o encerramento é interessante. Porque quando eles juntam todo mundo, sentam e viram e falam assim, agora que nós fizemos todas as partes, Rita, isso, agora a borracheira vai embora. A borracheira foi embora. Na hora que a mulher falou que a borracheira podia ir embora. Alguém vomitou? Não. Ninguém vomitou nesse filme? Não que eu vi, mas teve gente que passou mal, no sentido de estar em algum lugar e começar a chorar, começar a tremer, aí veio alguém preparado, um amparador pra ir lá. Entendi. Ajudar pessoas. Então rolou bad trip, não? Rolou bad trip de alguém lá, mas tinha alguém preparado pra poder ajudar a pessoa. Acho que até eu ajudei no meio, não lembro mais. Acho que eu conversei com a pessoa também que tava dando bad trip, ajudei. Acho que eu incorporei uma entidade, ajudei a pessoa. E eu achei espetacular. No momento que eles falaram, vai embora a borracheira foi. Mas o que é você, então, o que você sentiu quando a borracheira foi embora? É como se você tivesse, de repente, saído de um transe... Sim. Do transe meditativo. Tipo, tocou o sininho do dojo, acabou a meditação, você saiu daquele estado e foi pra fora, é isso? Sim. Eu senti uma sensação no peito, como se tivesse uma coisa vibrando no meu peito. Eu sentia aquele estado como... Eu sentia a borracheira quase como se fosse realmente uma borracha que tivesse no meu peito e ela estivesse vibrando, tremendo. Eu sei, foi estranho. Mas... Não, tô fazendo uma associação com uma série de coisas aqui, mas daqui a pouco eu falo. E quando falaram borracheira vai embora, essa sensação que eu tinha corpórea, essa anestesia desse sentimento, foi embora. E eu voltei num estado de lucidez consciente, tipo... Imagina que você tomou um baseado, você tá lá na onda e de repente você fica de cara, do nada. Você do nada ficou careta, assim, tipo, voltei ao normal, o que houve? Isso aconteceu quando eu era moleque. Súbito. Saí com uma grana limitada pro rock, mas naquela época dinheiro era, tipo, muito dinheiro, assim, né? Eu era moleque, era muito novinho. E aí eu tinha gasto, acho que R$7 na época com bebida. Tipo, R$7 na época com bebida era tipo... O quê? Tipo, sei lá, R$40 hoje, assim. Você sair e gastar R$40, mas no carnaval, em barraquinha de caipifruta. E era só tipo dose de vodka, uns negócios fortaço assim. E eu já tava muito ruim. Aí eu dei uma fome assim, fui lá e comi uns churros. Aí tipo, quando eu comi uns churros, passou a bebedeira. Eu falei, puta que pariu. Eu não acredito que eu gasto R$7 pra ficar bêbado, eu gasto R$1 com churros, a bebedeira passa. Fiquei puto. Aquele açúcar. Praticamente a gente já tá glicose na veia. Boto fé. Então foi uma parada assim, eu achava que a borracheira ia sair gradualmente, mas não, eu tava lá na vibe total, de repente foi embora. E aquilo me impactou. Ok. E aquilo me fez perceber, tipo assim, realmente, eu acho que tinha mais alguma coisa além do que era físico ali. Além da simples fisicalidade da substância no meu cérebro. Porque como mais eu explico que ela falou que a sensação ir embora é uma sensação foi. Não acontece com todo mundo. Tem muitas pessoas que falam que depois que já deu o término, ela continua sentindo, fica ali na festa, que o pessoal comendo, bebendo e continua sentindo. E, inclusive, depois eu perguntei pra mulher que fazia a cerimônia, que era a mestra, e ela explicou, eu perguntei assim, olha, tem algum espírito que vem, que anda aqui, que ampara, que faz tudo mais? Ela falou, sim, tem, é o espírito do nosso mentor. Eu falei, isso explica o que foi que eu senti. Que eu senti um espírito andando pela casa, fazendo aquilo outro. Então é esse cara. Eu primeiro tive a experiência
para depois perguntar e saber mais sobre a própria experiência. Eu não tive alguém que me falou, tem um espírito que cuida e ajuda na egrégora para fazer os trabalhos. Não, primeiro eu senti ele lá, a presença dele, para depois perguntar e ter a confirmação de que de fato tem alguma coisa atuando além daquilo no plano astral. Então essa foi minha experiência, não foi aquela coisa... Uou, e a partir de hoje, nunca mais você vai falar assim, porque eu não gosto de ficar compartilhando experiência. Não. Já desisti de falar que não compartilho experiência, mas isso não é uma coisa leve de falar. Tem umas coisas doidas que a gente... Pois a minha experiência foi um pouquinho mais intensa que a sua. Como foi a sua experiência? Brother, para começo de conversa, assim, tem aquela história que eu falei no vídeo passado de que eu fui nesse lugar porque era um bagulho assim, que você tomava a parada e não tinha interferência com a tua onda, sacou? Sim. Isso foi essencial para mim, porque eu sabia que eu não queria uma jornada que fosse condicionada por alguém. Mas quando a gente chegou no local, o cara deu umas primeiras instruções. Inclusive, curiosamente, uma das coisas que ele falou é que borracheira vem do espanhol borracho, que é bêbado. Ô, louco. E ele falou o seguinte, que lá ninguém tinha borracheira. Porque para eles, aí é a perspectiva desse lugar que eu fui tomar. Para eles, borracheira é tipo bad trip, é quando você perde o controle do processo. Sim. Sacou? E aí o cara falou, o que é o chá? O chá você vai tomar, é um grande pacote de energia que você toma, que vai direto pro teu chakra básico. E tem essa coisa de misturar essas terminologias. Lá o pessoal misturava mesmo, é a perspectiva bem New Age, assim, sabe? Aí você vai tomar, aí o pacote de energia vai bater no teu chakra básico, vai despertar sua Kundalini. A Kundalini vai subir rodando. Então você, aí falou, vou passar para vocês um exercício de respiração, que quando vocês sentirem que a coisa tá rodando, se você rodar junto com a energia, aí você fica tonto, aí você tem bad trip, aí você vomita, passa mal e os caralho. Então, quando você sentir que tá rodando, você vai fazer uma respiração. Quando você inspirar, você sente a energia subindo reto pela coluna até o teu chakra coronário. Quando você expirar, você sente a energia descendo pela frente até o teu chakra básico de novo. E aí você respira e faz a energia circular, que você vai voltar ao normal, você vai parar de ficar tonto, vai parar de ter bad trip e vai conseguir continuar. Foram as instruções que ele passou. A sugestão de exercício para vocês. Foi a instrução que ele passou no começo. Sim. E aí, o que era o negócio? Primeira coisa, homens e mulheres são separados. As mulheres foram para um outro recinto. Eu perguntei por que mulher para um canto e homem para o outro. Porque a energia feminina e a energia masculina são muito diferentes. Então eles separam os homens das mulheres para que não haja interferência da energia feminina na masculina e não haja interferência da masculina na feminina. São jornadas independentes, são jornadas diferentes uma da outra. Beleza. Pensa na elite. Aí botou a gente lá no espaço que era tipo um barracão, assim, da parte dos homens, e eram esteiras. Eles tinham pedido pra gente levar travesseiro. Uhum. Então tinha umas esteiras pra gente deitar, esteira de palha mesmo, e a gente colocou um travesseiro. E aí a instrução era, você vai sentar aí, você vai tomar o chá, e aí você vai deitar nessa esteira, sem falar com ninguém, sem olhar pra ninguém, sem fazer sombra, barulho de nenhum tipo, e vai ficar em absoluto silêncio, vai ficar imóvel. Pô, a primeira coisa que me passou pela cabeça, eu falei assim, ô tio, quanto tempo dura o bagulho aqui? Ele falou, 4 horas. Sim. Eu falei, mas nem fudendo que eu vou conseguir ficar 4 horas deitado imóvel. Cenas dos próximos capítulos. Aí você vai deitar e vai ficar deitadinho, quietinho, em silêncio, tal. Você, fazendo o exercício de respiração, você não vai passar mal, mas pode ser que você precise colocar alguma coisa para fora, alguma coisa que tá te atrapalhando, que você tá levando com você, é possível que isso aconteça. Se você precisar colocar isso para fora, o que você vai fazer? Você vai levantar, vai pedir a pessoa que está cuidando do espaço onde você está, a pessoa vai te encaminhar para um local apropriado, você vai colocar aquilo para fora, depois você volta e continua normal. Foi beleza. Essa instrução foi importantíssima para mim, como vocês vão saber daqui a pouco. Aí estamos lá sentadinho, a primeira dose do chá é padrão, é um copinho descartável, todo mundo recebe o mesmo copinho com a mesma quantidade de chá. Sim. Beleza. Tomamos chá,
Aí deitamos, né? Aí ficamos lá deitados. E eu assim, né? Ué. Não tô vendo nada. Acho que não vai rolar, não vai bater. Puta que pariu, vou ter que ficar 4 horas olhando pro teto. Que puta. Aí de repente, o que começou a acontecer? A realidade começou a derreter. Louco. Tipo, a realidade é sólida, né? De repente ela começou a se liquefazer na minha frente. E eu vi aquilo e eu senti assim um êxtase tão grande do tipo, caralho, olha essa experiência que eu tô vivendo, que troço foda. E começou a desfazer assim, começou a ficar um bagulho meio caleidoscópico. Aí eu passava a mão, a realidade acompanhava a minha mão. Tem aquele filme com Robin Williams, chama Amor Além da Vida. Já assistiu? Não. É um filme fantástico, assim. O cara morre, e aí o primeiro lugar onde ele vai parar depois que ele morre é dentro de um quadro que a esposa dele pintou. Então, ele passa a mão assim e a realidade dele é toda feita de tinta. Sim. Eu comecei a me sentir desse jeito, como se a minha realidade fosse feita de tinta, e quando eu passava a mão, as tintas misturavam, como se eu borrasse a realidade, sacou? Sim. Aí eu passava a mão assim, tá. O pessoal depois foi me falar que em algum momento alguém não conseguiu ficar parado assim, que olhou pro lado e eu tava assim. Eu sei que a realidade começou a dissolver, a derreter, eu falei assim, caralho, que bagulho foda. Aí eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, minha cabeça começou a pensar um monte de coisa e eu senti como se eu tivesse pego, tipo Matrix, que coloca aquele cabo atrás da cabeça, e eu tivesse me ligado direto no mainframe. Porque eu tinha resposta para todas as perguntas possíveis e imagináveis que você pudesse fazer da face da Terra, assim, tipo, todos os problemas filosóficos, todos os dilemas éticos, todas as questões metafísicas. Eu tinha resposta para tudo. Eu tinha conhecimento universal, sacou? Conectado na parada, assim. Caralho, olha isso, que foda. O Google tava dentro da minha cabeça. Falei, que bagulho foda isso, velho. Aí eu abri o olho. Vi o teto do barracão. Fechei o olho, eu comecei a ver umas luzes no teto, assim como se eu estivesse dentro de um outro lugar e tinha lâmpadas acesas voltadas para mim. Aí eu abri o olho e vi o teto do barracão, fechava o olho e via essas lâmpadas. Mas eu tinha a nítida sensação de que quando eu estava vendo as lâmpadas, eu estava de olho aberto. E quando eu vi o teto do barracão, é que eu fechava o olho. Sensação nítida nesse sentido. Interessante. Como se a realidade de lá fosse mais real do que a daqui. Eu acho que talvez você abriu um outro olho. Aí, não, mas não podia nem peidar também, então não. Aí o que acontece? Quando eu tava lá com essas luzes que estavam voltadas para mim, eu comecei a ver umas figuras, uns indivíduos. E eles estavam usando umas máscaras, as máscaras africanas, aborígenes, tribais, sei lá que porra que era aquilo. E aquelas máscaras, os bichos com as máscaras, e eles estavam passando alguma coisa em mim que, num primeiro momento, eu interpretei como se eles estivessem fazendo uma pintura de guerra. Sabe aquelas pinturas de guerra indígena? Eles estavam fazendo umas pinturas de guerra no meu corpo e tal. Eles estavam pintando assim meu rosto, estavam pintando aqui meu peito assim e tal. Aí eu falei assim, que porra é essa que tá acontecendo aqui? Aí eu meio que foquei a atenção mais do lado de lá, assim, entrei mais na vibe do negócio. Aí eu percebi que, primeiro, não eram máscaras. A cara deles era daquele jeito. Eles não estavam usando máscaras, era o formato do rosto deles. E aí quando eu fui prestar atenção no que eles estavam fazendo, não eram pinturas de guerra, eles estavam fazendo cirurgias. Tinha um cara enfiando uns instrumentos, um desses bichos, né? Enfiando uns instrumentos cirúrgicos no meu ombro, aqui, futucando aqui meu ombro. Tinha um bicho enfiando uns negócios dentro do meu olho, futucando meu olho com as ferramentas cirúrgicas, e um outro futucando meu umbigo. Quando eu vi aquele negócio, o bicho enfiando um negócio no meu umbigo, o outro futucando meu ombro aqui, o outro enfiando um troço dentro do meu olho, eu falei, caralho, fudeu, o que é isso? O que tá acontecendo? Começou meio que rolar uma bad trip, assim, do nada. Aí eu escutei a voz dos bichos dentro da minha cabeça falando assim, relaxa, nós estamos cuidando de você. O que a gente está fazendo é para te melhorar, para te tornar melhor, para resolver umas tretas aí e tal. Eu não falava com essas palavras não, eu acho que não eram nem palavras.
sabe? Era uma comunicação, ideias. era uma comunicação, tipo, extra-linguística, sei lá. Eu entendo. E aí, quando eles falaram isso, que era pro meu bem, e que tudo tava certo, tava tudo sob controle, eu meio que falei assim, então futuca essa porra. Então vai, já que é pra bom, né? Então toca o bonde. Quando eles terminaram, um deles me pegou no colo, eu encostei a cabeça no peito dele assim e falou assim, vai ficar tudo bem, tipo, meio que meninou, assim, tipo, there, sacou? Sim. Aí, quando terminou essa parte, eu falei, pô, beleza. Aí eu meio que voltei assim pro ambiente do barracão, olhei pra um lado, olhei pro outro, eu tava no barracão. A primeira coisa que eu fiz foi tampar esse olho, né? Porque eu enxergo coisa de 10, 15% desse olho. Eu tenho baixa visão do olho esquerdo. E era justamente o olho que eles estavam mexendo. Pô, a primeira coisa que eu fiz foi tampar o olho pra saber se eles tinham consertado meu olho. Que louco. Não consertaram meu olho. Continuo com baixa visão. Mas, sei lá o que aconteceu. Aí, falei, pô, então eu vou continuar, né? Quando eu fechei o olho de novo, eu tava num campo verde, né, aberto, parecendo aquele papel de parede padrão do Windows XP. Sim. Que é um campo verde, assim, com céuzão azul em cima. A única diferença é que tinha uma árvore e um laguinho. E que não tinha uns íconezinhos assim, em volta, né? Com lixeira, com coisa na área de trabalho. Porque eu tava do lado depois do ícone. Depois do ícone. Né? Porque tava chegando no mainframe e tal. Aí, a única diferença tinha a arvorinha, o laguinho e tal. E quando eu olhei de frente, assim, um pouco mais distante, tinha um cara me esperando. Esse cara tava vestido com umas roupas de algodão cru, com um colar de bolas, assim, parecendo o colar do Akuma, do Street Fighter. Uhum. Não é? E esse cara, ele era meio oriental, meio indígena. Eu digo meio oriental, meio indígena porque, primeiro, que ele tinha o olho puxado, que parecia um olho mais de oriental do que de indígena, mas a pele dele era meio escura. Talvez ele era meio australiano? Não, Havaí, ele talvez. parecia... não sei. Pra mim, ele parecia um chinês bronzeado. Mas qual que é o problema? Continuar a descrição do cara. Ele tinha um cabelo cortado baixinho, bem baixinho mesmo, branco, todo branco, e bigodinho cavanhaque, mas aquele bigode cavanhaque, tipo, não comprido não, um bigodezinho cavanhaque assim no queixo mesmo, branquinho também. Aí ele chegou perto de mim e se apresentou como Confúcio. E falou que tinha umas coisas pra me ensinar. Ok. Não, que eu sou Confúcio, não sei o que. Pô, muito prazer. Nunca nem tinha lido Confúcio nessa época. Acho que foi em 2015 isso. Mas eu conhecia Lao Tse, Confúcio nunca tinha lido. Aí eu falei, pô, Confúcio? Não tinha relação nenhuma. Falei, tudo bem, veio Confúcio falar comigo. Ô tio, eu sei que você é o mestre da porra toda aí, pô, joga real pra mim então. Aí ele falou assim, presta atenção nesse momento aqui da sua vida. Aí ele me levou num momento da minha vida, tipo, muitos anos antes, eu era criança ainda. E eu revivi aquele momento como se eu estivesse lá, de novo. Revivi o momento todo de novo. Você reviveu da perspectiva... Minha, eu dentro de mim, é como se eu estivesse lá de novo, porque vivendo a mesma coisa de novo. Tem quem experiencia algumas experiências dessa se vendo em terceira pessoa. Não. Você se viu dentro de você mesmo. Foi FPS. Bota fé. First person shooter. Não atirei ninguém não. Aí tava lá eu vivendo, aí tipo, ele me puxou de volta. Depois que um momento meio que acabou, ele me puxou de volta. Aí eu cheguei, tava na frente dele de novo, ele falou assim, e aí, como é que foi? Eu falei, porra, foi uma merda. Foi ruim esse momento? Foi. E por que você... Por que foi uma merda? O que aconteceu? Eu parei, pensei, analisei a situação, falei, cara, foi uma merda porque eu fui orgulhoso, fui vaidoso, fui arrogante. Eu falei, pois é. Agora olha esse momento aqui. Aí eu fui para outro momento da minha vida. Pá, revivi outra coisa, do mesmo jeito. Aí voltei. E aí, o que você achou? Eu falei, foi uma merda. Ele falou, e por que foi uma merda? Pelo mesmo motivo. Aí ele falou assim, pois é. Dá uma olhada nisso agora. Deu um tapinha no meu ombro assim, eu comecei a reviver vários momentos. Vários. Assim, como se fosse um trailer. Sim. De filme, sabe? Você vê vários momentos, mas eu dentro.
né, revivendo em primeira pessoa. Aí de repente me puxou de volta. Aí ele falou assim, o que você viu? Eu falei assim, caralho, eu vi que eu tô fazendo merda a vida inteira por causa dessa porra. Ele falou assim, pois é, tá disposto a deixar isso pra trás, a abandonar isso, colocar isso pra fora? Falei, porra, tô, cara, tô sim, eu vim aqui pra isso. Ele falou, então vai lá, bota isso pra fora. Puf. Quando ele bateu a mão na minha barriga, assim, eu voltei sentado na esteira, assim, pá! Uma vontade de vomitar da porra, assim, um negócio como se tivesse, sabe, tomado um chá assim, próprio pra provocar o vômito. Como se tivesse enfiado o dedo lá dentro da goela, assim, vontade de vomitar bizarra. Da goela. Aí eu chamei, levantei o cara assim que tava lá coordenando o negócio, aí o cara chegou perto de mim e fez assim, tipo, pois não, mas ele não falou nada, só abaixou. Aí eu fui explicar pro cara, né? Não saía. Eu não conseguia falar. Aí ele só deu um passo pra trás e fez assim. Aí eu levantei e fui. Aí ele me levou pra um terreiro que tinha um terreno fora, assim, um jardinzinho que tinha do lado de fora, e falou assim comigo: faz o que você tem que fazer. Aí eu olhei pras plantinhas assim, teve uma plantinha que me chamou. Falei, aquela plantinha ali. Aí eu cheguei, ajoelhei na frente da plantinha, fiz aquela ânsia de vômito, eu senti uma coisa sólida passar pra minha garganta, como se fosse uma bola de bocha, tá ligado? Não era assim, espinhento, não. Era só um volume. Uhum. Né? Passou aquela bola de bocha assim na minha garganta. Aí não saiu nada. Não saiu absolutamente nada. Não saiu líquido, nem sólido, nem nada. Saiu absolutamente, visivelmente não saiu nada. Mas eu senti passar e saiu. Fiquei ótimo. Aí, continuei, voltei, andei. Deitei lá. Quando eu deitei, sentei. Quando eu tava deitando, passou o cara com a segunda dose do chá. Passou o cara com a segunda dose do chá. Eu falei, não, tô de boas. Todo mundo tomando. Eu falei assim, não, já resolvi. Não preciso mais. Já fiz o que eu tinha que fazer, porque eu vim aqui pra fazer, tá? Tô de boaça. Aí o pessoal tomou uma outra dose de chá, o outro tomou mais uma dose de chá, e eu fiquei ali só curtindo os caleidoscópios, rolando e tal, não sei o quê. Aí dali a pouco, a gente tava sentado numa roda pra compartilhar as experiências. Eu não lembro como é que a gente foi parar lá. Da esteira pra roda? É. Tá. Eu não lembro. Tudo bem. Eu não lembro desse momento. Eu acho que teve um lanche, alguma coisa, mas foi uma coisa meio... Um momento meio assim de eu não lembro o que aconteceu. Eu não lembro desse momento de, olha gente, acabou, vamos pra lá. Não lembro. Eu sei que a gente tava sentado numa roda e eu tava de cara já. Tinha passado. E aí o pessoal compartilhando as experiências, e todo mundo que tava compartilhando as experiências era assim, ai, foi lindo. Ai, muito amor. Tinha um cara que só conseguia repetir uma coisa. Gratidão. Gratidão. Olha, Gratidão. Gratidão. Era só isso que eu falava. Aí, inclusive, foi o cara que me deu carona pra lá. Muito, muito divertido. Aí, pegamos o carro e voltamos embora. E foi isso. Cara, eu tenho muita coisa pra perguntar e pra comentar sobre essa experiência doida sua, velho. Vamos nessa. Essa sua conexão do nada com Confúcio e com ele mostrando momentos da sua vida, você sente que tem relação talvez com uma conexão que você fez com o seu self? Eu acho Talvez que pode ter a ver, claro. Manifestação do o meu self. Eu não entendo por que meu self inventou de se manifestar como Confúcio. Cara, o nosso self sempre se manifesta pra gente, às vezes, em experiências oníricas, assim, de um jeito que a gente nem sempre imagina. Inclusive, se eu tivesse que opinar assim, porra, como é que é um jeito assim que o self tinha que aparecer, que eu ia achar foda, que eu ia respeitar, e eu ouvi tudo que o cara tinha me falar, tinha que vir com uma Alan Moore, assim, sabe? Pareceu Alan Moore na minha frente, eu até ajoelhava. Mas aí, não sei por que, Confúcio, não imagino. Às vezes tem aquela coisa do estranho familiar. Sabe, tipo assim, o self é uma coisa que tem dentro da gente, é uma sensação familiar, mas ao mesmo tempo ele é um mistério. Então ele tem sempre um véu de uma coisa que a gente não compreende. Eu sei que fisicamente ele lembrava o personagem até do filme do Street Fighter, fizeram um filme
do Street Fighter, eu acho que, não sei se é oficial, se não é, Assassin's Fist. Já assistiu? Não. Que tem um cara que é o mestre do Akuma, lembrava muito o cara até, inclusive. Então, pela descrição que você me deu do cara, eu nunca imaginaria sair da boca dele falando assim, eu sou Confúcio. Não. Pois é, essa coisa interessante também. Eu não lembro como é que ele se apresentou. Eu sei que eu sabia que ele era o Confúcio quando ele chegou perto de mim. Eu não lembro quais são as exatas palavras assim, que ele usou. Não sei se ele chegou, oi, eu sou o Confúcio, tudo bem? Não sei se foi isso. Não lembro. Mas eu sabia que ele era o Confúcio. Tem um momento também interessante da sua experiência, que foi quando você foi pra planta pra poder vomitar aquela coisa que você estava... Que era o meu orgulho, minha vaidade, minha arrogância. Sim. Pergunta se eu fui orgulhoso, arrogante, vaidoso depois disso. Óbvio. Ué. Sim. É uma gradação. Você acha que é fácil assim? Quem me dera. Mas é que eu já vi relatos de outras pessoas que tiveram uma experiência também parecida com essa, de na hora de ir soltar e vomitar alguma coisa, sentir como se estivesse soltando plasma fora. Como se fosse só água, ou se fosse menos até do que isso. Não, visualmente não tinha nada, mas a sensação que eu tinha é de que era uma coisa sólida. Sim. Não, eu tô falando justamente de experiências parecidas, não exatamente iguais à sua. Mas uma coisa que eu acho também interessante ressaltar sobre a ayahuasca, de pessoas que têm a experiência de vomitar uma coisa que parece que não é algo que ela comeu. Então, tá soltando pra fora, mas parece que é tipo um plasma, uma energia, ou então nem vê nada, que nem o caso do Casélio. O que mais que teve de momentos bem interessantes da questão que você falou dos ETs fazendo cirurgia em você? Que é outra questão também muito relacionada com a gnose samaelita. Eu não manjo nada da gnose Samael. Eu sei que quando eu era muito novinho, eu li um livro do Samael, achei muito ruim e nunca mais voltei naquilo e não sei nada e não quero saber. E inclusive eu não sabia que eles tinham a ver com Samael, quando eu cheguei lá. Me convidaram... Os aliens? Não, o pessoal do lugar. Me convidaram para ir num lugar chamado Instituto Gnóstico Xamânico do Espírito Santo tomar ayahuasca, porque lá a ayahuasca não era, a viagem não era conduzida, você ficava quietinho em silêncio. Aí eu falei, então beleza, xamã, tomar ayahuasca e ficar em silêncio, quietinho, sem ninguém para conduzir minha jornada, é isso que eu quero. Aí eu fui. Mas assim, não teve nada que me tenha chamado a atenção para esse lado da gnose samaelita. Assim. Que é interessante, inclusive, você ter tido experiência com uma coisa que tem relação com a gnose sem você saber. Porque, de fato, dentro da gnose samaelita, eles têm alguns ritos de estudo e preparação para você chamar a ajuda de amparadores espirituais alienígenas. Isso, e muito bacana perceber que você experienciou isso sem nem saber. Hoje, se o pessoal fala de abdução alienígena, eu falo, eu fui abduzido. Eu fui abduzido, eu tenho certeza que eu fui. Sim. Mas você não estava deitado lá? Como é que isso... Não, mas eu não estava lá. Porque isso foi outra coisa das 4 horas de onda. Assim, você tinha que... Eu até falei que ia falar depois. Você tem que ficar deitado 4 horas quietinho. Eu não fiquei lá. Eu não fiquei lá deitado. Tá, sabe? Porra, eu fui para outros cantos, fui abduzido, cirurgia, fago Confúcio, sei lá, puta que pariu. Lá eu não fiquei. Sim. Sacou? Eu tenho convicção de que eu fui abduzido. Bom, com a ayahuasca eu não tive experiências assim, essas coisas de ver coisas, canadoscópios, coisas dissolvendo, eu tive mais com outras substâncias, tipo THC, com MDMA. Pois inclusive tem até uma outra coisa para falar, que essa coisa do cabo, do mainframe, de ter todas as respostas, isso foi legal. Porque eu me lembro de começar a perceber que a onda estava passando, porque eu não tomei a segunda dose do chá, comecei a perceber que a onda estava passando e todas as respostas, todo o conhecimento universal que eu tinha começou a sumir, igual quando você esquece de um sonho. Você sonha e no momento que você acorda, você sabe exatamente o que aconteceu no sonho. Aí quando você começa a tentar estruturar o sonho vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Você fala, não, peraí. Daqui a pouco você tá assim, porra, o que foi que eu sonhei essa noite mesmo? Putz, eu sabia, eu acordei lembrando, mas eu não consigo mais lembrar. Nossa, fugiu. Não tem? Foi a mesma coisa. As respostas foram sumindo. Essa coisa de você sentir como se tivesse todas as respostas, pra mim é muito essa questão da conexão com o inconsciente. Porque é ali que muitas respostas nossas vêm num flash. É aquele conteúdo, é aquela membrana, aquela cortina que é colocada
atrás da gente, que quando a gente abre ela, de repente vem todas aquelas respostas, todas aquelas ideias. E o que também é interessante, você disse assim, tinha resposta pra tudo. Você tinha todas as suas respostas pra tudo. Enfim, Porque mas eu não era eu mais. Quando a gente se responde, eu tinha integrado a porra toda. Quando a gente tem uma experiência dessa e a gente começa a se responder essas perguntas, geralmente a gente tem outras perguntas que fazem sentido naquela experiência. Às vezes, se a gente anota alguma coisa, escreve em algum lugar, depois a gente vê o que a gente escreveu e a gente fala, mano, o Alan Chapman que conta uma dá história. Um poema bacana, dá uma história bacana, mas que treco é esse que eu escrevi? O Alan Chapman conta uma história muito engraçada nesse sentido, de que ele tava numa onda, acho, de alguma droga alucinógena dessas assim, e teve um insight fudido. E ele falou assim, caralho, que foda essa conclusão que eu cheguei a respeito da natureza última, da experiência do universo, vou anotar. Aí ele pegou um papelzinho e anotou, aí beleza. Aí depois da onda ele até dormiu. Quando ele acordou no outro dia que ele foi pegar o papelzinho, tava escrito no papelzinho assim, eu sou externo. Isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Eu me relaciono muito com isso, velho. Nossa. Mas, pessoal, então essa foi o nosso vídeo contando nossas experiências com a ayahuasca. Pra vocês terem 2 novos pontos de referência a respeito desse assunto. Porque pessoas falando sobre ayahuasca tem bastante. Acho que até o pessoal dos Aus falou sobre isso 2 semanas atrás, numa live. E é bom você conhecer a opinião de outras 2 pessoas que vocês gostam também de conhecer a respeito. Tomara. Pessoal, deem uma curtida, se inscrevam no canal se você ainda não se inscreveu e até a semana seguinte. Criminalidade tomou conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, o cacique oficial se mandou pro Pantanal, porque aqui a violência está demais. E lá encontrou com o velho índio que usava um fio dental, fumava um cachimbo da paz, o presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital, ficou com preguiça. Trocou seu paletó pelo fio dental e nomeou o velho índio para ministro da justiça e o novo ministro, chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais. Viu que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais e disse, índio chegou trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz. Marizia, sente a marizia, marizia, Apaga a fumaça, apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Isso. Manda brasa.